Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar vocês para se inscrever no canal, se tornar um cidadão Terra Firmeza, vir participar aqui, ver coisas sobre música, curiosidade, mitologia, filme, série. O canal aqui é bem diversificado se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, tá? Agradecer o pessoal que tem se inscrito no YouTube, depois que chegou nos 1000 inscritos também, ele tem mostrado mais o canal para as outras pessoas, então isso é legal, né? Vamos em frente aí. E hoje eu vou fazer um Você Sabia muito interessante, chamado Morbid Pop. O que foi o movimento Morbid Pop? Não foi um movimento institucionalizado, mas que foi uma coisa que começou a acontecer e posteriormente foi estudado, isso foi tentar entender por que aconteceu isso. Então o Morbid Pop, ele aconteceu nos anos 60, no finalzinho dos anos 50. Você vai ter uma das primeiras, os motivadores, eles vão surgir entre 57 e 59. Por quê? A juventude tinha o rock and roll como um movimento de rebelião, de mudar tudo. Então você vem do Elvis, o rockabilly ali, o pessoal vendo aquilo ali e se expressando, até que você vai chegar nos anos 60, você vai ter aquela mudança, né, de paradigma dessa juventude, onde ela vai começar a questionar os pais, vai começar a questionar a questão da sociedade em si. Mas o que vai acontecer? O movimento rock and roll dos anos 50, ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, você vai ter o Elvis, você vai ter um monte de gente importante, e vai acontecer o acidente que é chamado O Dia que a Música Morreu, que é o acidente do cara, do Ritchie Valens, o Buddy Holly e o radialista lá, que sofreu um acidente de avião. Em 59, o James Dean morre num acidente de carro, que era outro ícone dessa juventude rebelde, dessa juventude que se achava imortal. E isto cria dentro da sociedade, principalmente americana, uma sensação de mortalidade muito grande. E as músicas começam a refletir isso. Então vai surgir um movimento que vai ser chamado de Death Discs. Exatamente isso que você está ouvindo. Discos de morte. E o que eram esses discos de morte? Eram músicas que tinham uma temática que tratavam de jovens perdendo a vida. Então, jovens em acidentes de carro. A primeira música mais famosa desse movimento é uma que a maioria das pessoas conhece hoje, que é a The Last Kiss, que é o cover que o Pearl Jam fez, né? Que é do Ed Cochran, que era um cara que tinha um tupetão assim gigantesco assim. E o Ed Cochran, nessa música, o que ele fala? A música com ele não fez tanto sucesso. Foi uma regravação dela depois com outro cantor que fez a música estourar. E se você prestar atenção no final da letra, então o cara encontra a namorada que sofreu um acidente de carro, assim, na chuva, e aí ele fala que ele a segurou entre as gotas de chuva e o sangue dela escorrendo pelos olhos, e ela falou, me abrace porque eu te amo, eu dei o último beijo nela. Então essa música criou um impacto muito grande, assim. E aí começaram a surgir músicas dentro desta temática dos jovens falando da brevidade da vida, mas não de um ponto de vista existencial, assim, mas do ponto de vista imediato, ou seja, nas músicas sendo narrados acidentes, assim. Então você vai ter músicas que falam... quem assistiu muito, por exemplo, você assistiu... nos tempos da Brilhantina, o Grease, tem lá no final a sequência deles apostarem em corrida. Quem assistiu o American Graffiti, que eu já fiz aqui, que é do Spielberg, não, do George Lucas esse filme, que no final tem o Harrison Ford disputando também a corrida, isso era uma coisa muito normal que acontecia nos Estados Unidos. E era uma coisa que acontecia com frequência. Jovens, até porque você não tinha as leis de segurança de trânsito, não tinha cinto de segurança. E tinha muitos jovens que morriam em acidente de carro, assim. E isso marcou muito a juventude. E começaram a fazer músicas nesse sentido.
Quem gosta muito de usar essas bandas, e eu só fui me ligar depois que eu descobri isso, fazendo a pesquisa, é o Tarantino. O Tarantino, quando ele faz aquelas trilhas sonoras retrôs dele, ele sempre usa uma ou outra banda desse movimento aí do morbid pop. Por exemplo, o Shangri-Las, né, que fez a música que talvez seja a mais famosa para este movimento, que é o The Leader of the Pack, que é um cara que ele é um motociclista e ele tá com a mocinha e tal, né? E é muito louca essa música. Essa música, ela é literalmente, você vai ver um acidente nela. Ouvir, na verdade, né? Ela vai trazer essa imagem mental, porque ela fala I'm in love with the leader of the pack. Até depois surgiu uma versão posterior dela que também emplacou e fez sucesso, que é o The Leader of Laundry Shop, que é o cara do detergente, que vai falar a mesma coisa, assim. Mas o que acontece nessa música? A menina se apaixona por um biker, por um motociclista, que representava essa ideia do jovem, né? Você tinha o filme do Selvagem da Motocicleta, do Marlon Brando, que fez muito sucesso. Então ela trazia essa ideia do jovem rebelde, os pais não aceitam esse relacionamento da filha, e ela fala, eu não posso namorar com você porque meus pais não deixam. E aí o cara, no final da música, ela termina de falar isso na música, o cara monta na moto, que o cara já tá na moto, e ele sai com a moto a milhão, assim. E aí a música termina com ela falando, não, olha, não sei o que. Você ouve o barulho de pneu fritando assim, e a música termina com o acidente do cara morrendo na música. É muito louco você imaginar assim. Isso é um pré-Carcass, né? Um pré-Cannibal Corpse, se a gente for olhar. Eu não conhecia isso, eu não sabia dessa relação do morbid pop. E aí, nas minhas pesquisas muito loucas, aí, meus mergulhos profundos na internet, eu vi essa pesquisa, esse material, eu achei muito interessante, eu quis trazer aqui pro canal. Então vão ser várias músicas que vão tratar de temas, e a principal temática era acidente de carro, né? Tem uma música, deixa eu ver se eu acho aqui. Então você tinha a The Leader of the Pack, né? E era doido, porque assim, esse movimento, ele foi tratado como... Ele foi proibido, principalmente na BBC, né? A BBC. A BBC não deixava executar essas músicas na rádio, porque ela achava um absurdo que você estava incentivando, porque começaram a surgir outras músicas, porque a música fez sucesso, e as outras pessoas começaram a falar sobre isso. Então tem uma lá que chama Ebony Eyes, né, a música, e Ebony Eyes é olhos negros, né, e o que acontece? É o eu lírico contando a história da namorada dele que morreu num acidente de avião numa noite chuvosa, e aí o céu estava ebony, preto, né, escuro, e lembrava os olhos dela e tudo mais. Tem algumas outras que é muito interessante assim você imaginar. Quem fez bastante de... quer ver, ó? Deixa eu achar aqui. Tem a Tell Lyra I Love Her, que conta a história o Ray Peterson. Ele fez essa música que ele vai participar de uma corrida. São algumas das músicas que fizeram sucesso. Foi assim, top 10, tá? Essas músicas algumas delas foram número 1 nos Estados Unidos. E a Ebony Eyes é dos Everly Brothers, que é os caras que fizeram a música do Ghost lá, né? E aí o que acontece? Essa do Ray Peterson, Tell Laura I Love Her, ele é um cara que ele quer casar com a moça e ele tá sem grana e ele quer pedir em casamento. E aí ele vai participar de uma dessas corridas que eu falei, os rachas, para conseguir dinheiro para poder comprar o anel de noivado para pedir a mina em casamento. E aí ele bate o carro. Então sempre tem assim, batida de carro, né? Avião que caiu, mas muito influenciado e ficou no inconsciente coletivo. E é importante entender assim, se a gente tem mortes de grandes artistas que marcam a gente até hoje, né? Quando acontece, jovens, imagina para essa geração o que aconteceu, por exemplo, o avião lá no acidente do Rich Valens e do Buddy Holly, né? E
O James Dean morreu num acidente brutal de carro, assim. Então eles emulavam um pouco isso. Aí, o que acontece? Essa daí, o Tell Lara That I Love Her, então ele bate o carro tentando, e aí o pessoal vai socorrê-lo e ele tá lá agonizando e fala Tell Love That I Love Her, tipo, eu fiz isso pelo amor que eu tinha por ela. E tem uma outra que é do John Lydon, que saiu em 1961, que ela tem uma pegada meio Romeu e Julieta, assim, então ela chama Johnny Remember Me, que é um caso típico de Romeu e Julieta, um jovem e uma garota que não podem ficar juntos porque as famílias não se aceitam, e a moça vai lá e se joga num lago. E aí no final o cara vai lá e faz a mesma coisa, assim. Então foi uma coisa que chamou muito a atenção, né? Tem o Bob Gentry, que fez Hot Billy Joe, também é de cara que saiu, andou, que era o cara que tirava racha. Então tem toda essa coisa de retratar essa juventude, né? Que não era todas aquelas músicas só de coisas bobinhas, né? Ou de falar assim, de uma alegria, aquela imagem que a gente tem meio do rock and roll dos anos 50, dos anos 60. Então começa a vir esse movimento meio sombrio, e aí eles associam muito a isso. Esse movimento ele é posterior a esses dois acidentes. Tanto que a música lá, aquela The Day That Music Died, do acho que é Bob McLean, que ele fala aquela Bye Bye Mr. American Pie Drove My Shirt. Essa música ele faz pensando em homenagem a esse dia, assim, que ela fez muito sucesso. Mas ela vai ter uma ideia um pouquinho diferente das outras músicas. Essa música, por exemplo, que muita gente conhece como American Pie, que ela chama The Day That The Day The Music Died. Ela é muito mais saudosista e ela faz uma celebração à vida. Ela fala um monte de coisas legais. E, na verdade, ele conta a história do rock dela. Se você prestar atenção na letra dela, ele começa lá nos anos 50, mas ele vai passar por uma série de movimentos. Essa música é muito legal, assim, de prestar atenção. E aí, a BBC chamou esse movimento de Splatter Platters. Tipo, splatter, tanto que existe hoje no heavy metal, no death metal, no brutal metal, o Carcass, ele é o inventor do splatter metal. Splatter, sabe quando um negócio cai no chão e esparrama pra tudo quanto é lado? Então, que tipo voar gota de sangue e tal. Então splatter quer dizer isso, uma bagaceira assim. Eles tiveram muitos problemas com isso. Então a BBC não curtia, eles achavam que influenciava a juventude negativamente, assim, e eles lutaram bastante contra isso. E é uma curiosidade muito grande da história da música, muito louco você imaginar. Porque quando a gente olha para o movimento dos anos 50 e dos anos 60, você sente até uma gravidade em outro momento, mas você não pensa numa ideia dessa tão mórbida, por isso chamada morbid pop dos anos 60. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa eu falar, o poema, hoje eu vou fazer um poema de amor. Eu tô quase arrumando umas desculpas para botar meus poemas de amor aqui, né? Que são os poemas que eu não li muito. E esse poema, ele pega um pouquinho essa ideia do que essas músicas quiseram retratar. Eternizar momentos, eternizar pessoas, eternizar algo que marcou, né? Essa Leader of the Pack, depois se você puder ouvir, procura aqui, Shangri-La's The Leader of the Pack. O final dela é muito... E tem, assim, algumas representações delas em programas de televisão. E aí entra um cara de moto, assim, todo um biker, meio Judas Priest, assim, e a mina... Não! Você ouve o barulho do cara se espatifando no final. Momento infinito. E nos sentamos lado a lado, enquanto o sol nos ofertava, em silenciosa e graciosa despedida, o crepúsculo a anunciar a imensidão da eternidade. No céu cravejado de corpos brilhantes, cujo seu último suspiro de tão longe nos tomasse pela tocante visão de uma eternidade tão fugaz, iluminados pelo nosso familiar satélite. Fez com que
fez com que tocasse de leve a minha mão e acelerar os nossos corações. E paralisando aquele momento pela beleza refletida do nosso amor. Ali, humildemente fazendo inveja àquele espetáculo de toda a criação. É muito louco, e uma coisa interessante nessas histórias é que a maioria delas envolvem casais. E os casais vivendo aquele primeiro momento do amor, tentando eternizar aquele amor. E o louco desse movimento é entender que nem sempre as histórias terão finais felizes, como a gente gostaria que tivesse. Foram felizes para sempre. A ideia do poema Aqui é Aqui é essa, aqui é aqui. Oh, muito louco. O momento infinito. Aqui nessa eternização que foi feita no poema ou na música, aquele momento ele vai ser eternizado, ele vai ficar vibrando infinitamente, independente do que aconteceu depois dele. Beleza? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal. Você sabia desse movimento? Você conhecia essa parte obscura da história da música? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.